Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos nossos corações, no nosso ambiente. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o nosso ambiente para fazer a leitura da mensagem. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai Jesus, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, Senhor, pra nos desamparar. Espírito vivo e fundamental, Pai, teu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso Redentor, longe de temor e de amor. Padre Germano, nosso Redentor, longe de temor e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Agenda Cristã, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E a mensagem diz assim: defenda-se, não converta seus ouvidos num paiol de boato. A intriga é uma víbora que se aninhará na sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça das suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensina-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Então, meus irmãos, o término da nossa mensagem, eu acho que resume tudo, né? A nossa felicidade, a nossa paz de espírito é um estado de espírito. E esse paraíso, esse céu, essa tranquilidade que a gente busca está dentro de nós. Então, quando a gente não se ocupa, quando a mensagem nos traz, né, de fazer coisas erradas, de criticar, que é muito difícil, a gente tem as imperfeições, mas quando a gente não ocupa a nossa mente com essas coisas que comprometem a nossa energia, comprometem a nossa evolução, a gente acaba, quando se canaliza energia para fazer o bem, para a compreensão, tudo fica muito mais fácil. Tudo conspira a favor de nós
Não que as coisas no mundo não vão ser sempre favoráveis a nós, mas nós vamos estar sempre fortalecidos, vamos estar sempre confiantes, vamos estar sempre seguros de que, por mais que a tempestade esteja na nossa frente, nós vamos ter sempre a segurança de vencer aquele momento. Então, meus irmãos, que a gente se policie, que é tão difícil, né? A gente tem tantas dificuldades, mas que a gente sempre procure olhar para o bem, fazer o bem, buscar sempre a empatia, olhar para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para nós mesmos. E com certeza, com esse tipo de comportamento, a gente vai se tornar muito melhores a cada momento. Vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, agradecer ao Pai por mais um dia abençoado que o Pai nos concedeu. Com dificuldades ou com alegrias, vencemos esse dia. E muito mais, Deus ofereceu essa casa, essas portas abertas, para que pudéssemos receber aqui o tratamento das nossas enfermidades do corpo e da alma, e para receber o ensinamento de Jesus, o ensinamento das leis de Deus, o sentimento de amor ao próximo. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado, Jesus, médico dos médicos, por estar conosco. Obrigado, Germano querido, pela direção dessa casa, pelo cuidado de todos nós, encarnados e desencarnados. E agradecer a toda essa legião da espiritualidade amiga, que também são incansáveis no amor, na vivência plena do amor a todos nós. E pedir à espiritualidade amiga que envolva, que instrua, que ampare, que intua o nosso querido irmão Jorge, que fará uso da palavra, para que ele possa trazer a nós aquela mensagem que vai nos tornar muito melhores quando sairmos hoje. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. O nosso irmão Jorge, que já é da nossa casa, né? A gente já se apropriou dele, já não é mais convidado, não, já é um membro da nossa casa. Então, a todos, boa noite. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Muita paz, saúde a todos. Então, o estudo de hoje é amar os inimigos. É coisa difícil, né? Amar os inimigos, né? Mas será que é possível amar os inimigos? Isso não é não, né? Mas saber que os verdadeiros inimigos, às vezes, estão dentro da nossa casa. Segundo a doutrina espírita, os verdadeiros inimigos estão na nossa casa. Uma família com 5 pessoas, às vezes um é inimigo ou 2. Mas a oportunidade da reencarnação de nós nos reconciliarmos. Então o pai, a mãe, terá muito trabalho com esse espírito. Mas não é impossível. É a oportunidade que Deus nos dá. Então, amar os inimigos, tem muita gente que acha mais fácil amar os vizinhos, amar os irmãos da casa, do que amar o que está em casa. Coisa dificílima, mas nós temos que nos esforçarmos para isso. E aqui no Evangelho, tem 2 parábolas que dizem assim, depois nós vamos comentar. Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e caluniam. Quando fala perseguir aqui, nós vemos, são nossos irmãozinhos, nossos cobradores de dívidas. São nossos obsessores. Eles nos cobram e nos perseguem. Eles fazem tudo para puxar, né, de retirar nós do nosso objetivo, do nosso centro. Porque eles não querem que nós caminhemos para frente. Eles querem que a gente engrosse a fileira dos espíritos sofredores. Então eles fazem tudo, de tudo, para nos afastar do centro e de outras religiões. Então, aquele que já está no mau caminho, para ele é fácil, então ele nem se preocupa. Ao ditado, a pessoa que já está suja de lama, ele se preocupa, está sujo de lama. Agora, aquele que está na iminência de cair na lama, então eles fazem tudo para empurrar. Então nós temos que orar e vigiar sempre, porque a luta é titânica. Nós temos que nos esforçar no máximo.
E os centros espíritas, hoje em dia, são perseguidos pelos irmãozinhos das trevas. Porque o centro espírita é luz, ilumina as criaturas, esclarece, nos norteia para o caminho do bem, o caminho certo. Mas eles fazem tudo para nós nos afastarmos. Porque é aqui que nós aprendemos, é aqui, conforme diz na mensagem, nós temos que agir. Aprender, absorver os conhecimentos é fácil. Agora, agir é mais difícil. Requer perseverança, força de vontade, né? E a gente, às vezes, nos falta esse momento. Diz os irmãos soberanos das trevas, quando eles tentam orientar, irmãozinho para nos perturbar, então, ele diz assim, olha, o espírita, não adianta tentar forçar o espírito, não, porque eles são resignados, né? Se morrer, para eles está bem, porque, segundo, vão para o nosso lar. Agora, dá o desânimo a eles. O desânimo, ele afasta a pessoa de tudo. Até do nosso trabalho, financeiramente, nos desanima. Por quê? Aí diz um amigo espiritual que dizia assim, olha, você, médio, tem que ser perseverante. Se fosse para ganhar dinheiro, vocês faltariam? Iriam com chuvas, encaravam uma condução cheia, mas não faltaria. Por quê? O compromisso no centro vocês querem faltar. Ah, mas eu sou voluntário. O voluntário também tem compromisso. Porque, por isso, a diretoria faz uma escala. Ah, o Rubens está instalado hoje. Está contando com o Rubens. Né? O Ricardo está escalado para falar, para cantar. E se ele não for? Quem vai substituir? Está certo que nós não somos remunerados, mas temos que assumir os compromissos. A escala, obedecer a escala, não é isso? Então o Espírito fala, então, se vocês estão convocados ao trabalho, então não deve faltar, porque a espiritualidade conta com vocês. E outra coisa, meus irmãos, o compromisso de vocês não foi assumido aqui na Terra, nem no centro, não. Foi na parte espiritual. Aí tem um caso, um livro que um amigo ele errou muito no passado. Então, chegando na parte espiritual, ele queria, né, resgatar o passado dele. Ah, quero vir doente, enfermo, todo tipo de dificuldade. Aí falaram para ele, que assim, o mentor espiritual falou para ele, olha, não queremos seu sacrifício pessoal, não. Você vai reencarnar com saúde plena. Mas você vai ser médium. Vai ser médium. Então, ele está bem, muito bem, ele ficou todo feliz. Chegou aos 18 anos, ingressou na mocidade espírita. Lá para os 25 anos, começou o trabalho. Mas aí, quando o presidente, o diretor do centro, começou a dar essa tarefa para ele, falou, isso é muito difícil. Esse trabalho é muito difícil. Domingo, ir asilo visitar pessoas doentes, orfanatos, hospital. Ah, eu quero curtir minha praia. Estou bem, estou com saúde, né? Ganho bem no meu trabalho. E começou a negligenciar os compromissos. Aí teve uma ocasião que ele estava curtindo lá numa rede, aí chegou, a pessoa bateu a porta da casa dele, só fulano, o que foi? Ah, tem gente passando mal aqui, preciso que o senhor dê um passe nele. Ah, mas agora eu não posso, né? Agora eu estou com a minha família, aí está me vendo o juiz, eu não posso fazer passe. Todas as vezes que ele era convocado, ele dava uma desculpa. Quando chegou na parte espiritual, decepção. Então, o espírita, o cristão, tem muita responsabilidade. Então, se nós somos espíritos, temos que abraçar essa causa, agir. Decorar o livro dos espíritos, a gente decora. Decorar a Bíblia também muita gente decora. Agora, trabalhar é o que é mais difícil. Temos que arregaçar as mãos e trabalhar. Então, ele diz assim, amar os inimigos, temos que amar os inimigos. Mas como? Será que para amar os inimigos, será encontrar um inimigo, abraçá-lo, apertar a mão? É difícil. A própria lei da física diz que isso é difícil, é impossível. Como eu vou? A pessoa vem ali, só no olhar dele, já projeta fluido negativo para a gente.
coração dispara, da taquicardia. E tem pessoas que falam assim, eu perdoo, mas quando ele vem naquela calçada, a pessoa passa por outra calçada. Porque não quer cruzar, não quer cruzar. E de fato, também, quando você abraça um amigo, você tem um prazer de abraçar um amigo, né? Quando eu cheguei aqui hoje, meu amigo me abraçou, que calor humano, né? Me senti agraciado. Agora, se é um inimigo, a gente abraça mais. Não dá nem para abraçar. Tem um companheiro aqui, o Rubens, ele tem uma musiquinha que ele fala que é assim, abraça o amigo, né? O CD que ele tem. É tão confortável, né? E o abraço do amigo, o doutor Bezerra de Menezes, quando ele estava encarnado, né? Na Federação Espírita Brasileira, lá na Avenida Passos 30. Então, após a palestra que ele dava, ele já estava idoso, ele disse, acho que a daí é cansado. Vocês conhecem a Avenida Passos, né? Tem um corrimão, né? Aí, quando chegava lá embaixo, tinha a pessoa, doutor, quero falar com o senhor, mas o que foi? As minhas coisas estão passando mal, eu não tenho nada para comer. O doutor Bezerra olhava para ele assim, ele levava o pensamento da Mãe Santíssima, que você pegava muito a Mãe Santíssima. Olha, eu não tenho nada para dar para vocês aqui, mas, olha, eu vou lhe dar um abraço. Naquele abraço, né, dava energia, verdadeiro passe. O abraço é um passe, né? Aquele calor humano, fosse agora que chegar em casa, abraça a sua esposa, abraça os seus filhos, e aquela água, peça a Virgem Mãe Santíssima que abençoe essa água. No dia seguinte, a pessoa estava melhor. Aí na semana seguinte, doutor, o abraço que o senhor me deu fez milagre. Consegui um emprego, minha esposa não está reclamando mais, meus filhos já estão indo para a escola. Você vê, o abraço que me faz o abraço. E tem pessoas que são tão assim frios, né, que não abraçam. É falta de costume, né? Voltando aqui para... Ele diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelo que vos persegue e caluniam. É difícil nós orarmos para aqueles que nos perseguem, mas temos que fazer isso mesmo, porque eles estão à espreita. Muitos de nós, todos nós temos nossos acompanhantes espirituais. O centro, a reunião pública, é a melhor terapia para curar uma obsessão. O que é uma obsessão? É uma perseguição que o espírito, né, faz através de uma pessoa. Ele persegue, subjuga e calunia também. Então, a reunião pública é uma verdadeira terapia. Tem um livro de Chico Xavier que ele diz que tem uma senhora trabalhadora, né, do centro da causa, ela estava com um problema no coração. Ela estava assistindo uma palestra, a espiritualidade, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, operou o coração dela. Operou o coração dela na reunião pública. Mas é preciso que a gente creia, que a gente tenha fé. Se a gente não tiver fé, não consegue, é o mérito. Então ela foi curada. Ela foi curada. Outra coisa também. E também a porfaria dos acompanhantes, né? Quando chega ao centro, se nós não tivermos nosso pensamento em casa, nas ilusões, nas facilidades do mundo que nos leva à porta larga, eles nos acompanham. Mas chega ali no portão, tem segurança lá no portão. Acredite, tem segurança no portão. Então, são selecionados aqueles que entram, que têm condições de entender, de compreender a mensagem do dia ou da noite. Mas se nós sairmos da reunião, participar da reunião, chegar lá fora, um pagodezinho, né? Calor, um chopinho, aí vem tomar um chopinho, toma 2, 3, então aquele irmãozinho, opa, toma mais um, e vai, é assim mesmo. Até cair. Até cair. Tem um livro de Os Mensageiros, conta que tinha dois irmãos. Então ele estava tentando vencer o vício de cigarro e da bebida. Mas o irmãozinho não queria largar de jeito nenhum. Aí falou assim para ele, olhou assim para a estante dele e falou assim, olha, um whiskyzinho. As ideias são assim, um whisky. Então, até que não resistiu, foi lá, pegou uma garrafa e... Aí o outro, eu também quero. E foi assim, o cigarro é a mesma coisa. O cigarro, as pessoas fumam
Está fumando pelos espíritos, porque eles, quando a pessoa está dando aquele trago, sai aquele calor, eles se alimentam com esse calor do cigarro. Nós assistimos uma palestra, eu sou carnívoro, eu como carne, mas ele falou tanto, até no Ramatiz, que eu fiquei até preocupado. O cérebro, a pessoa come muita carne, tem som de coisa ali que fomenta, sabe? Eu falei assim, vou evitar, né? Então ele falava que assim, olha, evita carne suína, evita carne bovina, coma frango. Sabe por quê? Por que comeu frango? Por quê? Pode responder um de cada vez. Por quê? Porque é mais barato. O frango é mais barato, não é? Coxinha de galinha, coxinha de frango, de asa, é barato. Agora vai comprar uma alcatra. R$60, né? 80. Picanha, então coma frango. Né? Coma ovos. Então aquilo eu falei assim, outra coisa, frango é uma carne mais leve. Aí eu falei assim, então eu vou me policiar. Estou comprando agora, é peito de peru. Né? É mais barato e a digestão é mais fácil. E a carne agora no churrasco a pessoa gosta, é gostoso, né? Mas olha, pesa, viu? A digestão dele demora. E nós participamos de reuniões públicas, reuniões privadas, nós não podemos nos empanturrar de carne assim. Mas só com o tempo, né? Chico Xavier também comia carne. Já falou de Jesus, não o que entra pela boca que condena o homem, que sai da boca. Né? O que adianta a pessoa não comer carne, ser vegetariano, mas fala mal dos outros? Fala mal dos colegas do trabalho. E fulano de tal, ele só vem aqui para assistir palestra e vai embora. Não quer trabalhar nem nada. Mas deixamos de lado. Nós temos que ser indulgentes, né, com as imperfeições dos outros, porque queremos que os outros também sejam indulgentes para conosco. Se somente amarmos que nos amam, que mérito teremos uma vez as pessoas de uma vida também amamos que as amam? Detalhe, isso me fez lembrar. Nós estávamos passando na rua, aí lá no centro que nós frequentamos, aí um evangélico, boa noite, a paz do Senhor, eu achei isso bonito. Um letreiro, Casa de Jesus, ele passa nos cumprimentos. E nós, será que nós fazemos isso quando passamos na igreja? Cumprimentamos? Isso é bom, porque as religiões são os caminhos que nos levam a Deus. Não importa se nós somos espíritas, evangélicos, católicos, né? Jesus é um só. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem tantas igrejas aí, católicas, evangélicas, que fazem um serviço muito bonito, de amparo. A pandemia, então, muitos deram recolhendo muita gente para ajudar. Aqui tem o Padre Germano, graças a Deus. Eu tenho simpatia do Padre Germano. Não conheci, mas cativo pelo hino do nosso irmão Ricardo aí. Esse Padre Germano é fora de sério. Então, se nós amarmos somente aquele que nos ama, nós não temos mérito nenhum. Por exemplo, se nós cumprimentarmos somente os espíritas, né, os irmãos que estão na marginalidade se cumprimentam de si. Ô parceiro, como é que vai? Tudo bem? Né? Tudo bem? Ok? Né? E nós outros? Às vezes tem centros de espírito que as pessoas entram, nem olham para o colega que está do lado. Né? Aí a gente pensa assim, será que eu já desencarnei, que estou invisível? Né? Será que eu estou desencarnado? Porque quem tem evidência vê o desencarnado. Agora, quem não tem, não vê, né? Então a pessoa fica pensando, será que eu já desencarnei? A pessoa passou, nem falou comigo. Mas às vezes a gente está tão preocupados. Antigamente eu criticava isso. A gente anda tão preocupado com as coisas da vida que você está andando na rua, não está nem... A pessoa passa do teu lado, tudo bem. Você, desculpe, mas está distraído. Não é que a pessoa está orgulhosa nem nada, não. A pessoa está tão absorvida com os seus pensamentos que não vê. Continuando aqui. Se o bem somente fizerdes, a que vos fazem, que mérito se vos reconhecerá
dado que o mesmo faz a gente uma vida. Então, diz assim, o amor ao próximo constitui o princípio da caridade. É a maior virtude contra o egoísmo e o orgulho. É interessante mesmo. A pessoa egoísta não pratica caridade, ela só pensa nela. As pessoas antifraternas também não pensam no outro, porque o egoísmo e o orgulho faz com que a pessoa desconheça o irmão. E dizem que a maior, fala no livro dos Espíritos, que a maior história da humanidade é o egoísmo, que é filho do orgulho. Os dois ambos de braços dados. Continuando aqui no Evangelho. Então, diz assim, entretanto, há geralmente um equívoco tocante ao sentido da palavra amar. Nesse passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tem para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Nós falamos de início, né? Então, a presença da pessoa que nos odeia, que nos quer bem, ou até que nos querem bem, mas que nos são antipáticos e vice-versa, né? Aquela corrente fluídica que não bate. E quando a pessoa é fraterna, quando vem de longe, vem lá, vem falando de tal, vou dar um abraço nele. É outra coisa. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansão de amizade, sabendo a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que se desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia, que existem das que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir estar com o inimigo prazer igual ao que sente a companhia de um inimigo. Nós falamos de isso. E é verdade. E outra coisa, para nós espíritas, nós compreendemos que nós estamos aqui de passagem. Os nossos inimigos de hoje, se nós não fizermos mal a eles, na presente existência, fizemos no passado. E aquele nós temos que perdoar. Não fazer mal para eles. E outra coisa, eles usam de artifícios e nós temos que ter inteligência para observar isso. O Divaldo Franco, ele sofreu uma obsessão há mais de 10 anos. Ele estava fazendo palestra que o irmão aparecia. Né? Mas meu irmão surge novo aí, está lá como sentinela. O tempo passou o tempo e tal. Aí a ocasião aparece uma criancinha na porta da mansão dele. Aí as empregadas foram chamadas, só Divaldo, o que foi? Me deixaram com a criancinha. Ele, é minha. Vou acolhê-la. Aí o Espírito apareceu de novo. Você vai amar isso? Eu não vou amar, mas vou cuidar. Estou pegando hoje. Se você amar isso, eu não vou te deixar mais. Aí o Divaldo falou, mas estou fazendo uma caridade, você vai me largar mais? Porque essa aí foi minha mãe no passado. Quer dizer, sensibiliza, né? Então nós não sabemos que nós estamos acolhendo dentro de casa. Às vezes foi um espírito caro. Isso, esse sentimento, esse pensamento faz com que as pessoas toquem a sensibilidade daquele outro. Porque fazendo bem, nós estamos fazendo bem uns aos outros, estamos fazendo a multidão de espíritos do nosso lado. E quando nós fazemos mal ao outro, estamos fazendo mal também àqueles espíritos. Se eles são espíritos evoluídos, o que vai acontecer? Eles nos perdoam, coitado dos jovens, olha que ignorante. Mas se eles já têm conhecimento, pode ser não. Ele é imperfeito ainda. Está fazendo bem? Eu vou ajudá-lo. Então, de um inimigo, nós fazemos um amigo. Qual a mãe que gosta que a pessoa fale mal de seus filhos? Ninguém gosta. O filho pode ser o que for, mas para ela é um anjo. A gente passamos aí perto do ponto zero, né? Nós vemos umas filas de mães ali, só gente com cabelo branquinho, né? Lá para visitar os presos. Mãe é mãe. Avó também. Vou visitá-los. Então, vejo o filho, é destrambelhado, mas para ela é um santo. Né? Para ela é um santo, porque
gerou 9 meses carregando, teve dificuldade. Então nós pensamos bem, qual a mãe, né, que gostaria para o filho uma situação dessa? Nenhuma mãe. E nós vemos, às vezes, nas ruas, nas pessoas de situação de rua, que têm filhos, nós estamos analisando qual o futuro dessa criança. Qual o futuro dessa criança? Se é um lar, nós temos televisões, né? Em casa tem pessoas que têm 3, 4 televisões, elas não têm nenhuma. A televisão delas é quando passa numa loja, está ligado, ela fica assistindo. A gente fica analisando quem é a culpa? A nossa sociedade. Porque o governo, o presidente, o prefeito, sai da nossa sociedade. Nós é que somos culpados por causa disso. E tem uma mensagem que fala que nós devemos ter cuidado com a nossa responsabilidade que assumimos na parte espiritual. Lá nós pedimos ao Senhor, quero reencarnar, vou ajudar muita gente. Chega aqui e não esqueceu, só quer pensar na nossa família. Então, livro, esse livro, tem um caso que fala que o Espírito ele pediu para cuidar de muitas crianças. Chegou aqui, teve situação financeira boa, mas só pensou nele. Deu muitos bens para os filhos, para a esposa, para os irmãos, mas as crianças, nada. Quando chegou na parte espiritual, desencarnou, aumentou o espiritual dele, fez tudo para que ele cuidasse das crianças, mas nada. Mas quando chegou no mundo espiritual, ele se arrependeu. Aí o Espírito falou que assim, graças a Deus, pelo menos ele se arrependeu. Vai voltar uma nova existência para reparar os erros. Então, nós reencarnamos com uma tarefa. Se nós não cumprirmos, o que vai acontecer? Temos que reparar. Deus castiga? Não, Deus não castiga ninguém. Deus nos dá oportunidade para nós reparar nossos erros, nossos equívocos. Amar os inimigos é a mesma coisa. Os inimigos estão dentro da nossa casa. Por que ele é nosso inimigo? Fizemos mal a ele no passado. Ou vice-versa. Estamos aqui para reparar. Então, o pai ou a mãe tem que ter todo cuidado com aquele filho, conforme as pessoas falam, ovelha negra, né? Mais difícil, não é dócil, não quer assistir a evangelização. E o Santo Espírito, ele tem a obrigação de evangelizar as crianças. Mas se os pais levarem a criança para ser evangelizada, as portas estão abertas. O convite está feito, mas as pessoas não trazem. E nós assistimos uma palestra que fala que, assim, que o rapaz diz, olha, os pais querem passar com a sua consciência. Leva as crianças, 9 horas, 11 horas volta. E os pais também não assistem a palestra também. Está sendo evangelizada a criança, mas ele também tem que ser evangelizado. Porque a missão dele é educar os filhos. E quando o pai não pode, a mãe não pode, os avós levam as crianças tias para ser evangelizadas. Mas nós não queremos evangelização. Outra coisa, participar do culto cristão no lar. Quando ele crescer, ele escolhe. Medo engano. Não vai escolher mesmo. Já acostumou, né, na brincadeira de rua e não vão para o centro espírita de jeito nenhum. Quem será a culpa? São os pais. Chegar na parte espiritual vai ter que reparar isso. Tem que reparar. Filha, onde está aquele que eu te confiei? Senhor, eu esqueci. Entra por marginalidade, aí vão presos. Né? Aí os pais ficam preocupados, tem que visitar. Assim vai. Lá no nosso centro que nós frequentamos, tinha uma trabalhadora, ela pegou um ônibus, chegou ali perto do CADEG, o cara parou no sinal para tentar soltá-la. Aí quando olhou, você é da casa de Jesus? Agora. Ex-evangelizado. Quer dizer, infelizmente não entrou pelo caminho do bem, estava soltando. Mas quando viu que era ela, dispensou. Olha, o mérito da gente ser espírita, né? Nós fazíamos um trabalho no CADEG, grandes alimentos para alimentar as crianças sopas. Aí nós fazíamos um crachá, sabe? Na campanha da sopa. Sustentava aquele crachá, né? A pessoa, quando olhava assim,
os donos das lojas, já não precisava falar mais nada. Chegava assim, vem cá, toma aqui. Para identificar. Até hoje o trabalho não continua mais. Mas eles nos olham assim, como é que vai tudo bem? E o trabalho? Parou, não tem trabalhadores. Né? Continue dando continuidade. Então, nós espíritas sabemos... Que horas? 10 para as 9, mais ou menos. Então, nós trabalhadores sabemos que nós temos inimigos aqui, como encarnados, temos inimigos também desencarnados. Esses nos perseguem, nos caluniam e não querem o nosso bem de jeito nenhum. Nos atrapalham nas reuniões públicas, nos atrapalham nas reuniões de obsessão, os médiuns, né, nos passam, fazem tudo para nos afastarmos de Deus, do caminho da luz, do caminho da verdade e do bem. Como fazem isso? Fofoca até entre eles, entre os irmãos, nos dão desânimo, faz com que nós nos afastemos das reuniões. Ah, não vai hoje não, pô, hoje vai chover, né? Vai lá assistir, né? Vai pouco médio hoje lá, pouco já assistido, aí só desânimo. Ah, não vou mesmo não. Tem jogo hoje, melhor vai jogar hoje, ah, não vou assistir a palestra hoje não. Né? E assim vai, fazem tudo para nos afastar. Nas obsessões, a mesma coisa. Então, conforme nós falamos, nós temos os acompanhantes. Chegam ali, a espiritualidade faz uma triagem. Bom, esse pode entrar, esse também pode entrar. Chega aqui, esses que podem entrar estão em condições de entender os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Nós vamos embora, mas eles ficam. Eles ficam. Aí eles falam assim, chega na reunião da mediúnica, vocês me enganaram. Falaram que era para festa, isso é festa. Aí o dialogador tem que conversar com eles, né? Não, meus irmãos, aqui é um caminho de luz, aqui é um centro de paz, de esperança. Você aqui vai ser conduzido para a espiritualidade, você vai ser feliz com isso. Vou ver. E é assim que eles fazem. Então, não perca a reunião pública. Olha para o tema, mais os inimigos. Não tem inimigo, eu não vou, não. Vem assim. Né? Não tem inimigo, mas vem. Nós temos inimigos desencarnados. Esses fazem tudo para nos afastar. Estou frisando bem isso, né? Fazem tudo. E outra coisa, eles nos perseguem até de uma encarnação a outra. Tem espírito que fala assim, ó, eu já persegui ele, então um tem que perdoar. Se eu sou perseguido, eu tenho que perdoar aquele que me persegue. Perdoar como? Amá-lo? Desejar o bem para eles. Orar por eles. Você já pensou? Você está no seu quarto orando, como diz no Evangelho. Antes e depois da vossa oferenda no altar, reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu adversário. Aí você está orando a Deus, né? Aí está, Pai nosso que está no céu, perdoai as nossas ofensas, assim nos perdoam a quem nos ofende, mas com emoção, as palavras sendo lá do coração, para sensibilizar aquele irmão. Você está orando por nós? Está orando por mim? Esse cara está diferente. Já não é mais aquele que eu conhecia no passado, não. Porque eles nos veem como nós éramos. E lá no centro, nós estamos frequentando, fala que assim, hoje é ela, mas ontem era ele. Então, era um espírito, né, masculino, reencarnou com o feminino. Mas eu descobri, ela aí, ela fez muita maldade comigo. Ele fez muita maldade comigo. E ela ainda continua ainda dura. Entendeu? Mesmo assim, eles conseguem nos descobrir. E mesmo assim, ele fala assim, ela ainda é dura, é desumana. A gente tenta conversar, mas a pessoa passa. Né? Nós não somos perfeitos. Lembrando a passagem de Jesus, atira a primeira pedra quem tiver sem pecados. Então, nós dando continuidade. Então, diz assim, pode contar inimigos, assim entre os encarnados como entre os desencarnados, conforme nós falamos. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Contanto, a gente se vê abraços e representa um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o diretamento do ser. E nós vemos que falta conhecimento das pessoas
essa literatura, com ensinamentos. Muita gente, numa obsessão, né, se sente obsidiada, não vão ao centro espíritas, porque desconhecem. Vão nas igrejas. Chega lá, o padre exorciza, vai lá, o outro queima. Né? Mas o espírito tem conhecimento, ele sabe o que está aí para ele. Ó. O espírito tem conhecimento, ele não vai atingir de jeito nenhum. E volta com mais força para aquele que está perseguido. Sendo perseguido. Então nós devemos ter cuidado. Ao invés de chegar, você quer fazer um trabalho? Não. Vamos ao centro espírita, vamos tomar um passe, vamos assistir uma palestra e vamos orar por ele. Orar sempre com fervor e com fé, porque a fé remove montanhas. E o que são montanhas? São as dificuldades, são as perseguições no dia a dia. Então nós temos que ter fé e confiar na doutrina que nós abraçamos. Doutrina esclarecedora, que nos dá alento, que nos dá paz, que nos dá segurança em todos os sentidos. O item 6, finalizando, diz assim: outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. Quando a gente fala em demônio, muita gente, cruz credo, né? Cruz credo. Mas no Evangelho fala que o demônio, a palavra grega, daimon, espírito. São os daimon. Então, quando eu falo em demônio, a pessoa, meu Deus, né? Aí quer capaz de subir. Mas somos nós. Então, a gente fala assim, demônios são os espíritos desencarnados, que foram encarnados. Nós, quando desencarnamos, não vamos passar por desencarnar o Rubio, o Jorge, vai se tornar santo. Não, vamos dar continuidade aqui. Se somos trabalhadores, vamos continuar trabalhando. Até adquirimos aquela luz que o Fred Figueiredo adquiriu. Naquele livro Voltei. Ele não tinha luz, mas quando ele se humilhou diante do sacerdote que ele exorcizava e tal, você vê detalhe. Chegou numa parte espiritual, aqueles que ele doutrinava na federação, não foi doutrinado, não. Ele continuava sendo perseguidor. Quando chegou lá, veio, Fred, cadê a sua luz? Fred olhou para ele, não tinha luz nenhuma. Aí o doutor Bezerra falou assim, ora, se ajoelha, se arrependa. Aí o Fred filho se ajoelhou, né? E botou o coração para fora. Aí tocou aquele espírito. A luz jorrou do peito dele, que falou, meu Deus do céu. O espírito falou assim, não posso com esse homem, não. E por aí foi. Então, conforme nós falamos, o Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos. E a gente analisa bem, né? O que faz perversidade? Quando chega na parte espiritual, vai continuar a ser perverso. E sabe como é que eles são? Que eles elegem o soberano chefe? Pela perversidade que eles fazem. Pelo conhecimento que eles têm. A fulano, ele sabia, sabe aquilo, ele vai ser o chefe daquilo. Chefe das trevas. São muito inteligentes. Então não adianta nós, dialogadores, evangelizadores, querer doutrinar um espírito falando, porque muitos deles conhecem o evangelho de ponta a ponta. Conhecem a Bíblia de tudo quanto é jeito. Então tem que tocar na sensibilidade dele, falar, você tem a mãe, você tem o filho, onde elas estão? E outra coisa, os soberanos, eles falam assim, olha, não deixa ninguém dominar você pelo sentimento, não. Hein? Seja duro, seja para casa. Porque se for dominar pelo sentimento, você só vai ceder. Aí quando aquele cede, outro cede. Ele foi, mas eu não vou ceder, não. Não vai. Com calma, com paciência, ele vai ceder também. Continuando aqui. Que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isso é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, mas sim também o de reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento
Amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente, mas faz parte da grande lei da solidariedade, da fraternidade universais. Então nós vemos que a lei da caridade, ela é a única que nos salva. Sem a caridade não há salvação. Já dizia Jesus até para os discípulos. Maria de Magdala, ela se transformou, deu uma guinada de 180 graus na sua vida. Os apóstolos não queriam que ela participasse junto com eles. Mas ela foi perseverante. Você falou com Jesus, ela falou assim, olha, tenha bom ânimo, siga, não tema. E ela foi. Se contaminou com os leprosos. Ficou leprosa também. E quando chegou no final da sua existência, já moribunda, o que aconteceu? O seu desencarne, quem vem recebê-la? Jesus. Vem, Maria. Você venceu a porta estreita. Você venceu a multidão de pecados. Vem para os meus braços. Então, enquanto o povo via aquele corpo, aquele cadáver lá, ela estava em espírito com Jesus. Então, não nos enganemos. Façamos o bem ao nosso alcance. Perdoemos, mesmo que doa. Porque, às vezes, uma ingratidão é difícil de perdoar. Mas temos força de vontade de perdoar. Quantos pais, mãe, pai, avós, sofrem, às vezes, ingratidão dos filhos e dos netos? São crianças. São aqueles nossos inimigos que estão reencarnando ali. Não souberam ter. Hoje em dia, está escutando na Rádio Rio de Janeiro, não adianta bater, porque muitos pais falam assim, vou botar meu filho para lutar. E lá. Quando chega a 14, 15 anos, eles partem para cima do pai também. Então, o único meio é educar. Educar para aprender a fazer o bem e não fazer o mal. Então, para nós finalizarmos, trouxe um caso aqui desse livro, Contos deste de Outra Vida. Eu vou ler só alguns parágrafos, tá? Descansava Jesus em casa de Igorim, o curtidor no vilarejo de Dalmanuta. Quando Joabe, escriba de Cesareia, partiu à procura dele em companhia de Zebedeu, pai de Tiago e João, que lhe votava imensa estima. Enquanto caminhava depois de largada a barca, o amigo da cidade, que jamais contemplara o doce Nazareno, falava com pungido de mágoas que sofrera. Sentia-se doente, cansado, combalido, muito triste mesmo. Ao redor do Tugúrio, congregavam-se enfermos, avultando entre eles um homem maduro, esbelto a gritar, estentórico. Guardado à pressa, excluiu do quadro, desafiando assim a curiosidade de ambos os viajores. Então ele falava que assim, nisso Tiago e Pedro aparecem de chofre e dizem que Jesus pretendia ausentar-se para a prece nos montes. Joabe, ouvindo isso, penetra sozinho pela casa e encontra, em quarto humilde, Cristo generoso, meditando em silêncio. O título é assim, O Escriba Incrédulo. Mestre, clama chorando, depois de confortar das saudações primeiras. Tenho o peito dorido e o pensamento em fogo. Humilhado que estou por injúrias atrozes. Feriram-me. Senhor, enodoando-me o nome e furtando meu pão. Que fazer ante o mal que me ataca insolente? De que modo portar-me perante os inimigos que me cobrem de lodo? Aí Jesus, perdoa, filho meu, disse o amigo celeste. Senhor, como esquecer malfeitores e ingratos? Anotando-lhes sempre a condição de enfermos. Enfermos? Como assim se perseguem matando? Não procederia desse modo se fosse demente? Mestre, insistiu Joabe, convém esclarecer que os meus adversários são ladrões perigosos. Aí Jesus, são, pois, mais infelizes. Infelizes por quê? Se tem essas casas faustosas
e terras florescentes. Todavia, amanhã descerão ao sepulcro, abandonando o furto às mãos que desconhecem. Entretanto, Senhor, sem qualquer razão justa, eles querem prender-me. Não importa, meu filho, pois todo delinquente está preso em si mesmo às algemas da treva. Mestre, mestre, ainda assim, espreito-me igualmente. Em tocaia sinistra, prelibrando-me a morte, todos eles armados de punhais assassinos. Perdoe e ora por eles, disse o Cristo sereno, porque é da lei eterna, porque é eterna da lei, que a justiça se faça. Todo aquele que fere também será ferido. O escriba, em desespero, ajuntou lacrimoso: Senhor, estou sozinho. Despojados de tudo, iludiram-me a esposa, roubaram-me os filhos. Acusado sem culpa, o cárcere me espera. Venerei sempre as leis, guardando-lhe os princípios e toda a minha dor, mas da sombra hostil da infâmia que me cerca. Que fazer, benfeitor, ante as garras da lama? Filho, perdoa sempre, esquece todo o mal e faz o todo bem, porque somente o bem é a luz que não se apaga. Incapaz de conter o assombro que o traía, Joabe esgueirou-se de soslaio, perguntando lá fora aos amigos surpresos: dizei-me, por favor, onde acharei o mestre? Quero Jesus para ouvir a palavra. O escriba renitente conservava a impressão de ter ouvido o louco que avistara ao chegar àquela casa, e não o próprio Cristo. Então ele pensava que estava conversando com o louco, não com Jesus. Porque tudo que ele falava, Jesus era contra, né? Dando conselho. Então ele achava que Jesus, mesmo aqui somos nós. Se nós só vindo disser para nós: olha, aquele que vos bater na face esquerda, dá a direita. Esse cara é louco. Não, eu vou dar minha face esquerda. Não, eu vou retribuir também. Não é isso? E é esse envolve. Então, meus irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe. Obrigado pela presença de todos. Muita paz, muita luz. Obrigado, Jorge. Eu que agradeço. Bom, vamos passar então para a segunda parte do nosso trabalho. E aos nossos irmãos que vão assistir a nossa palestra, o nosso estudo, que Deus permaneça nos corações, nos lares, com muita paz e muita luz.